A senhora, como juíza, a senhora a senhora tem que decidir, né? Se fica com o pai, fica com a mãe, quantos dias, como é o tempo. A senhora vai levar em consideração o bem da criança também. Sim, é o princípio geral que a gente utiliza, da prevalência do interesse da criança ou do adolescente. Né? Então, o que tem que prevalecer é isso. O que a gente tenta, muitas vezes, até com audiências prévias de conciliação, às vezes encaminhamento a tratamento psicológico, o que a gente procura é alertar as partes de que existem, eu brinco lá na audiência, porque às vezes a gente tem que ser um pouco mais didático, eu falo, existem duas caixinhas que não podem se misturar. Uma é da conjugalidade, que a gente chama, ou seja, o casal que existia, os cônjuges, e que não existe mais, e que houve uma quebra, uma ruptura, e isso se separa. Agora, essa caixinha não pode se misturar com a que a gente chama de parentalidade, que é o relacionamento entre pai e filho, mãe e filho. Então, se a família souber entender isso e que, embora reconstituída e não mais unicelular, como a gente está acostumado, até por tradição no nosso país, mas que a família continua existindo, ainda que de uma forma reconstituída, então a criança vai aprender que ela tem coisas que ela deve valorizar na família paterna, com os laços que ela mantém, os vínculos de avós, de primos, e também manter os laços com a família materna. Isso só enriquece a vida da criança. Agora, o papel, acho que, do judiciário nisso que é muito importante, porque se a gente conseguir perceber logo de início esses atos de alienação parental, o que eu verifico assim na prática, e estudos também demonstram, é que você consegue já cortar uma eventual síndrome de alienação parental, que é o que vem lá na frente se a gente de início não breca essas atitudes em geral, o guardião se sentir dono da criança. E como é que a senhora consegue brecar? Tem punições? Como é que a senhora vai brecando isso, procurando brecar? Então, hoje em dia a gente ainda não tem uma legislação específica para isso, né? Porque a guarda compartilhada é uma situação nova. Ela tem aí um ano, um pouco mais, no quadro jurídico brasileiro. Sim, nós não temos ainda legislação específica, mas temos uma expectativa, existe um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, e esse o número do projeto é 4.503/2008, até está aí na internet, se as pessoas quiserem ler, é um projeto muito bonito, e em que se coloca até para facilitar as ferramentas mesmo de aplicação, porque mesmo sem uma lei específica, a gente tem como barrar isso, com uma simples advertência logo de início, não deixar se prorrogar o afastamento, em geral, então, do pai, não guardião, mas pode até ser da mãe, mas é mais raro, como eu estava dizendo, no nosso sistema jurídico, mas logo de início já tem uma atuação efetiva para garantir o contato, o convívio, a participação do pai. Então, se isso já existir logo de início, a gente consegue brecar com que esse comportamento por parte do guardião cresça para evitar que ocorra isso, que é muito triste, retirar, querer apagar da vida da criança o vínculo, que é um direito fundamental dela de ter. Ela tem direito de ter o vínculo com a família do pai e o vínculo com a família da mãe. Então, dá para a gente já aplicar como direito da personalidade, isso eu penso. Mas o projeto-lei tem um mérito muito grande, porque ele tem um rol no artigo 1º, em que ele exemplifica um rol exemplificativo, mas ele exemplifica o que seriam esses atos de alienação parental. Então, facilitaria a aplicação para os operadores do direito. Por exemplo, quais são esses indicativos? Então, um muito comum, que até no rol, daí eu vou por último, porque assim, não vou lembrar de cabeça a sequência, mas assim, um muito comum é, por exemplo, que costuma ocorrer corriqueiramente, é a mudança de domicílio sem nenhuma justificativa
por parte daquele que acaba ficando com a guarda. Então, ele pega a criança e muda de cidade, ele vai para outra cidade, sempre sob alguma desculpa que parece plausível no momento, mas o que tem por trás disso que é pernicioso, né? Então a desculpa é, não, tenho melhor condição de emprego, ou a família está mais perto, a família materna, mas na verdade o que se procura com isso é dificultar o contato. Porque você vai cada vez mais arrebentando, criando dificuldades emocionais para aquela pessoa que está crescendo, né? Aquela pessoa que está crescendo. Então, dentro do ponto de vista jurídico, aquilo que está ao alcance do juiz é, quando chega para a senhora a comunicação de que algo está indo mal, é possível ter algumas medidas dentro da lei que vá bloqueando essa síndrome, evitando essa síndrome de alienação parental. Sim, no projeto-lei, inclusive, existe uma gradação de medidas que poderiam ser tomadas e que, no final das contas, a gente até eventualmente acaba aplicando no processo, mas com o projeto-lei, uma vez se tornando lei, isso ficaria mais sistematizado, vamos dizer assim, né? Então, o que poderia culminar até com a inversão da guarda, né, para aquele que está sendo alienado, ou a suspensão do pátrio-poder nos casos mais graves. Eu vou agradecer a senhora, doutora Fernanda. Nós estamos aqui, o meu programa é o programa da família, eu lido com pessoas drogadas, pessoas que vêm lá de trás com traumas e problemas, e nós estamos vendo que, do ponto de vista jurídico, muita coisa pode ser feita e é feita, além na audiência, os conselhos, as orientações que a senhora dá. Eu agradeço muito a senhora ter vindo. Viu? Foi um prazer estar aqui o Judiciário está à disposição. Muito obrigado, viu, doutora Fernanda? É o programa Edson Ferrarini, o programa da família.